E eu estou muito feliz em estar hoje aqui, em poder trazer uma palavra de bênção. Hoje eu vou falar sobre pessoas abençoadas. Pessoas, irmão Givaldo, que não tem como não ser abençoadas. Eu vou usar um termo aqui que algumas pessoas poderão estranhar. Esse pregador parece que está meio doido. Mas é só como uma ilustração para você entender. Tem pessoas que Deus é obrigado a abençoar. No bom sentido, claro que Deus não é obrigado para nada, né? Ele pode todas as coisas. Mas são pessoas que possuem características que não tem como Deus não abençoar. Não tem como Ele não abençoar. São pessoas especiais. Eu vou falar isso hoje para você. Quem sabe, eu acredito, inclusive, que aqui em nosso meio, nesse momento, tenhamos pessoas assim, abençoadas, verdadeiramente abençoadas. E olha, eu gostaria de dizer que fui muito abençoado pelo louvor, viu, homem de Deus? Muito lindo o seu louvor, e a sua voz também é muito angelical. Uma bênção de Deus, viu? Parabéns, viu? Parabéns pelo dom que Deus lhe deu. E na saída, eu quero conversar com você para marcar um dia para você ir cantar lá na minha igreja, tá bom? Marcar um dia para você ir cantar lá umas 50 músicas pelo menos, tá bom? Tem fôlego para isso? Né? Então é para a glória de Deus, né? Vai ver? Não, vamos combinar daqui a pouco. Na saída a gente combina direitinho. O homem é bênção, um louvor maravilhoso. Eu conheço o louvor também, muito bonito. Uma bênção, viu? Deus abençoe, viu? Deus abençoe pelo seu talento. Bem, tem alguém que não está aqui, ou você que está acompanhando aí pela internet, que não está nesse momento assistindo esse programa, esse culto, não está aqui, que você gostaria muito que fosse abençoado no dia de hoje? Gostaria que Deus, ele não está aqui, mas eu gostaria muito que essa pessoa fosse abençoada. Tem alguém assim? Tem? Nós vamos orar por essa pessoa agora, amém? Amém? Eu também tenho uma pessoa que eu gostaria muito de ser abençoada. Então vou fazer uma coisa diferente aqui. Não é normal fazer isso num culto. Mas eu vou mandar para ela agora, Givaldo. Se o Givaldo me permitir, vou mandar para ela agora o link. Eu já mandei o link para umas 300 pessoas, pelo menos. Mas tem uma pessoa que eu não mandei ainda. E eu vou mandar o link dessa pregação agora para alguém. Para uma pessoa que eu quero muito que seja abençoada. Estou enviando para ela agora. Já estou vendo aqui que alguns amigos já estão assistindo o link que eu mandei. E vou mandar para alguém. E você que está com o celular aí, ou que está acompanhando online, também pode mandar. Não tem problema não de compartilhar, não, Deus? Quanto mais pessoas, melhor. Então eu vou mandar aqui para uma pessoa. Espero que ela assista. Ou agora ou em outro momento, mas assista para ser abençoada. É isso, já foi já. Vou mandar aqui para ele, para abençoar alguém. Nós temos que começar, gente, a usar melhor essa ferramenta. As redes sociais, celular. A gente perde tanto tempo nesse celular sem abençoar as pessoas. As nossas redes sociais, Facebook, Instagram. A gente perde muito tempo com isso sem abençoar as pessoas. Posta ali tudo que é foto bonita, tudo. Tem pessoas que postam o que come, quando acorda, quando dorme. E não posta nada da igreja. Vamos postar as coisas da igreja ali para abençoar o povo, amém? Leva bênção para as pessoas, tá bom? Eu acabei de mandar aqui a mensagem, o link, para a pessoa assistir. Para ela ser abençoada também, em nome de Jesus, amém? Mas agora nós vamos orar. Orar por aquelas pessoas que você está aí no seu coração, na sua mente, pedindo uma bênção para ela. Tá bom? Oi? Tudo bem? Vamos orar então? Vamos fechar nossos olhos, curvar nossas frontes, colocar nosso coração em contrição nas mãos de Jesus agora. Se concentre aí na oração, tá? Vamos pedir uma bênção sobre alguém agora. Lembre o nome dessa pessoa ou dessas pessoas, para que Jesus as abençoe. Amado Senhor Jesus, eu quero fazer um pedido especial para o Senhor. Quero te pedir que o Senhor visite cada mente aqui nessa igreja ou nas suas casas que estão nesse momento pensando em alguém que querem que seja abençoado. Eu quero que o Senhor visite as mentes e corações
O Senhor já sabe os nomes, pois que o Senhor vá na casa ou no local onde essas pessoas estão. E eu quero te pedir uma bênção especial na vida dessas pessoas. Hoje nós vamos falar de bênção, Senhor Deus. Pois que Tu abençoes a Tua igreja, as Tuas pessoas, os Teus filhos que estão nesse momento ouvindo esse sermão. Mas que abençoe os nossos queridos, a quem nós dedicamos essa oração, conduzindo-as para a Tua presença e as abençoando. Se nós estamos pensando nessas pessoas, é por um único motivo. É porque não queremos ir para o céu e não ver essas pessoas tão queridas junto de nós. Nós queremos elas conosco. E eu tenho certeza no meu coração que o Senhor também quer. O Senhor quer mais do que nós. Então faze um milagre, Senhor Deus, porque o Senhor é todo poderoso para fazer milagres. Age com Tua bondade, Senhor Jesus, e para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Todos querem ser abençoados por Deus. Querem ser abençoados na vida espiritual, na vida física, na vida mental, na vida financeira. Em todas as áreas da nossa vida, nós queremos ver as bênçãos de Deus. Mas há muitas pessoas que não estão sendo abençoadas. E não é porque Deus não quer abençoar. E quando eu estou falando em abençoado, é abençoada, eu não estou falando em vida, em chuva, em sol, em acordar, em respirar, em comer. Tudo isso é bênção. Eu reconheço que tudo isso é bênção. Mas essas bênçãos são muito generalizadas. E pela misericórdia de Deus, todas as pessoas estão recebendo essa bênção. Essas bênçãos, não é? Mas eu estou falando em bênçãos específicas. Bênçãos pessoais. É dessas bênçãos que eu estou falando. E todos aqui querem essas bênçãos. E deixa eu te dizer uma coisa, Deus também quer te dar essa bênção. Aliás, Ele tem todo o poder para fazer isso. Olha o que diz o livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Vamos ver o que é que diz aqui. 2 Coríntios 9, 8. Vocês que já estão acostumados comigo pregando, sabem que eu gosto de ler bastante, né? Então, deixa a tua Bíblia aí no ponto, tá? Eu gosto de ler bastante. Vamos lá. 2 Coríntios 9, 8 está escrito assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Amém? Olha que bênção de Deus, sabe? Deus está dizendo nesse verso que Ele quer e que Ele pode e Ele vai te abençoar. E não é uma bênção comum, pequena, né? Olha os superlativos que Ele coloca aqui: abundar, suficiente, ampla suficiência, superabundez. Olha, tudo é grande. Tudo é grande quando tratamos da vontade e do poder de Deus para abençoar. Amém? Louvado seja Deus. Mas, irmão Jusinei, por que muitas pessoas não estão sendo abençoadas? Você pode estar me perguntando. Não estão sendo abençoadas ou estão perdendo muitas bênçãos. O termo fica melhor assim, né? Perdendo muitas bênçãos individuais, porque sua vida é uma vida regrada de desobediência. Infelizmente, Deus não pode dar bênçãos específicas a pessoas que desobedecem. Aliás, quando desobedecemos, nós próprios já estamos trazendo maldição para a nossa vida. O irmão citou o exemplo do rapaz que foi no restaurante e não olhou o que estava comendo. Quantas vezes nós somos amaldiçoados ou prejudicamos nossa própria saúde porque não olhamos o que comemos? Não é? Não olhamos o que comemos. Então, muitas vezes as pessoas não são abençoadas porque estão trazendo sobre si a própria maldição. Mas existem pessoas, e aqui no nosso meio, agora, pessoas que têm 8 características
que são 8 características que quem tem elas são abençoados. Amém? Qualquer uma delas. E hoje você vai descobrir se você é uma pessoa abençoada. E mais, hoje você vai descobrir o que produzir de característica, de princípio na sua vida, que vai te fazer uma pessoa abençoada. Amém? Aí você vai dizer, opa, eu acertei ter vindo para o culto hoje, não foi? Hoje você é abençoado, eu saí daqui abençoado, para a glória de Deus, amém? Muito bem, abra sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 5. Você pode abrir aí rapidinho? Mateus capítulo 5. São as bem-aventuranças, estão aqui as 8 características de alguém abençoado. E nós vamos ler essas características e estudar um pouco essas características, tudo bem? Muito bem. Mateus capítulo 5, eu vou dar um tempozinho para todos encontrarem, tá? Mateus capítulo 5. 8 características de uma pessoa abençoada. Vamos lá. Primeira característica está no capítulo 5 de Mateus, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, ou pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A primeira característica de alguém que é abençoado por Deus é uma pessoa pobre de espírito. E quando eu estou falando de pobre de espírito, ou quando a Bíblia fala, Jesus aqui na palavra de Deus falou sobre pobre de espírito, ele não está falando sobre pobreza financeira ou natural. Ele está falando daqueles que olham para si mesmos e pensam, eu não tenho nada para oferecer. Eu nada posso oferecer. São aqueles que olham para si mesmos e dizem, eu não sou justo, eu sou pecador. São aqueles que olham para si mesmos e dizem, eu não sou forte, eu sou fraco. São aqueles que olham para si mesmos e dizem, eu não tenho coragem, eu sou medroso. As pessoas que olham para si e não encontram suficiência. E por que essas pessoas são abençoadas? Porque elas se colocam nas mãos de Jesus. Senhor, eu não posso. Enquanto a irmãzinha orava aqui conosco, eu também orava de joelhos e dizia, Senhor, me ajude. Porque eu não posso trazer essa mensagem. Por favor, me use. Sabe, eu já ouvi muitas pregações na minha vida, como você também. E eu já vi pregações de pessoas super inteligentes, que falaram coisas assim, incríveis nas suas palavras, mas que não me abençoaram tanto, como uma pessoa simples, que mal sabe falar direito nossa língua portuguesa, mas expressam tanto amor e tanto poder nas suas palavras, que impactam o coração da gente. Porque não é a sua sabedoria nem o seu poder. É a sua dependência de Deus. Amém? Quer você ser abençoado? Não olhe para o seu saber. Para o quão inteligente, cheio de talentos, cheio de dons, de poder você tem. Não olhe para a sua riqueza. Não olhe para a força, o seu trabalho. Se coloque na mão de Deus. Amém? Eu gosto de dizer assim na minha igreja, quando a gente faz alguma reunião e falamos sobre o que vai acontecer, o que tem para ser feito, eu gosto de dizer assim, eu preciso de vocês, mas eu não quero os que mais sabem, eu quero os que mais querem. Porque os que mais sabem que sabem, e não estudam, não se preparam, vão de última hora, fazem de qualquer jeito, porque eles sabem fazer. Mas aqueles que mais querem, você vê o amor nos olhos, sabe? Você vê paixão nos olhos. E às vezes são meninos que não sabem fazer nada, são tímidos, medrosos. Não são tão inteligentes assim, mas querem tanto fazer. Querem tanto fazer, que se esforçam por aquilo. E se colocam nas mãos de Deus. Pedem a Deus que os ajude. Quando eu digo para alguém, vá fazer uma visita, ou vá dar um estudo bíblico com aquela pessoa, e ela me diz, não, eu não posso, eu não sei, eu tenho medo. Eu disse, é você a pessoa certa. Porque você vai se colocar nas mãos de Deus e você vai fazer. Pelo poder de Deus. Amém?
Se eu estou falando aqui para alguém que diz assim, eu não sei, eu não posso, eu não tenho capacidade, é justamente você a pessoa certa. Foi você que Deus escolheu. Porque não pode ser pelo seu poder, tem que ser pelo poder de Deus. Por que que Deus chamou Gideão? O mais pequeno da família mais pequena, da tribo mais pequena. E por que quando ele convocou aqueles milhares, ele disse, tem muitos, diminui. Desceu para outros milhares, 1/3. Ele disse, ainda tem muito. Só quero 300. Isso, mas Senhor, 30 mil eu ainda era pouco. Aí de 30 mil o Senhor desceu para 10 mil. Aí é menos ainda, agora o Senhor quer só 300. Por quê? Porque não é pelo poder humano, é pela dependência de Deus. Por que que pessoas que oram são abençoadas? Porque as pessoas que oram são pessoas que reconhecem que elas não são capazes, que elas precisam de Deus. Amém? Então olha para mim. Se você não é inteligente o suficiente, forte o suficiente, sábio o suficiente, corajoso o suficiente, mas você se coloca na mão de Deus, você é uma pessoa pobre de espírito e é abençoada. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Segunda característica. E olha aqui a bênção, aliás, antes, voltando aqui um pouquinho. A bênção que Deus promete é o reino de Deus. Oh, maravilha. Olha a bênção que Deus promete para essas pessoas que não são suficientes. O reino de Deus. Que bênção, amém? Segunda, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Amém? São felizes, são benditos, são abençoados aqueles que choram. Mas quando Deus fala de choro, Ele não está falando do choro de alguém que perdeu algo, de alguém que perdeu a namorada, o namorado, que está separado. Não. Ele está falando daquele que chora por causa do pecado. Daquele que olha para a sua vida pecaminosa e chora diante de Deus. Jesus está falando daquele que olha para a sua família, vê o seu irmão, a sua mãe, o seu pai, o seu filho, longe do caminho de Deus e ele chora no seu coração. É para aquele que olha para seus colegas da escola, seus vizinhos, para a sua cidade, e vê pessoas se perdendo, sem esperança, sem Jesus, e ele chora. Ele quer ver uma mudança, ele quer fazer algo diferente, e não vê, ele chora. São aqueles que não suportam ver a desgraça desse mundo, e choram por isso. Essas pessoas são abençoadas por Deus. Deus os consolará. Amém? Mas aquele que olha, vê o pecado e acha engraçado, acha bonito, vê a violência e aplaude, vê as pessoas rancorosas, brigando, guardando ódio, se vingando, e a gente aplaude. Essas pessoas não podem ser abençoadas, irmãos. Outro dia eu estava no trabalho, junto com alguns amigos ali no trabalho. E chegou um cidadão e disse assim para o outro, sabe fulano? Sei, fulano. Fulano tinha sofrido um acidente, quase morria. Sobreviveu, graças a Deus. Aí ele disse, sabe fulano, sabe? Um dia desse estava na UTI morrendo. Sabe onde eu vi ele no final de semana? Não, onde foi? No bar de fulano de tal, com 2 negas. Nesses termos, sabe? O bicho é topado, eita, acaba macho, né? Aí todo mundo ficou aplaudindo. Rapaz, que coisa linda, velho. Então o bicho o homem é desenrolado mesmo. Um dia desse estava morrendo, agora está com 2 mulheres, não. No bar, o homem é topado mesmo. As pessoas aplaudiram, os homens aplaudem. Vocês são homens, sabem o que eu estou dizendo. Os homens normalmente aplaudem isso.
aplaudem o pecado, mas aquilo não me caiu bem, me ferveu. Eu fiquei irado, uma ira santa, mas fiquei. Eu tomei a palavra e disse: rapaz, eu posso fazer uma pergunta para vocês? Eu nem conhecia direito o pessoal que estava falando. Disse: pode. Alguns dias atrás, quando ele estava morrendo num leito de uma UTI, quem era que estava do lado dele? A mulher. Quem era que estava correndo, chorando, desesperada, orando, buscando, lutando? Quem era que estava do lado dele, chorando ali enquanto ele morria? Naquele leito de um hospital. Quem era? Era a mulher dele. Aí vocês acham bonito, engraçado, o cara deixar a mulher que se acabou por ele no hospital para ir tomar pinga com mais duas mulheres do lado. E é lindo isso. Os camaradas baixaram a cabeça, não souberam nem o que dizer. Baixaram a cabeça. Queridos irmãos, as pessoas que são abençoadas são aqueles que olham para o pecado e choram, se indignam, não ficam felizes com ele. Terceira, pessoas que são abençoadas. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Algumas traduções dizem os humildes. Aqui na minha tradução diz os mansos. Bem-aventurados os mansos. Essa humildade, essa mansidão, não é aquela mesma que foi falado primeiro, é humilde de espírito. Não. Esses humildes são aqueles que, a exemplo de Jesus, apanham, são criticados, são ofendidos, são rejeitados, mas mesmo assim, pagam com a paciência, com o perdão, com a bondade. Não pagam para o outro do mesmo modo como receberam. Agem diferente. Como Cristo, que muitas vezes foi humilhado, rejeitado, inventaram mentiras dele, trataram ele mal, mas ao invés de tratar as pessoas do mesmo modo, ele teve paciência. Ele teve paciência. E sabe por que ele teve paciência? Porque ele entendeu que Deus o defenderá. Amém? A Bíblia diz, no livro de Mateus 11, 29, ele diz: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Amém? Aquelas pessoas, homem de Deus, que são humildes, mansos, que aguentam calado muitas vezes para evitar um problema ainda pior. Muitas vezes são tratados como tolos, trouxas, idiotas, mas elas estão sendo vistas por Deus e estão sendo abençoadas por Deus. Amém? Amém, meus irmãos? Cuidado não confundir a mansidão com a conivência. Muitas vezes nós estamos sendo coniventes com o pecado, coniventes com o erro, coniventes com a humilhação que as pessoas nos trazem e achamos que isso é humildade. Tome cuidado com isso. Certa vez um amigo chegou para mim e disse assim: olha, rapaz, o que é que eu faço? Isso aqui, eu não sei cobrar as pessoas. Aí eu disse: você está perguntando a pessoa errada. Mas por que você está dizendo isso? Rapaz, eu tenho um monte de dinheiro emprestado. O pessoal me chega, me pede um parente, um primo, um amigo, um vizinho. Me arruma aí R$100, me arruma aí R$200. Eu vou e eu empresto e eu não sei pedir depois. O cara paga, outra vez não paga, paga com tempo. Eu estou precisando de dinheiro, estou com um dinheiro prestado na mão de várias pessoas e eu não sei como fazer para pedir a ele. Eu disse: por que você faz isso, cara? Se você, eu sei das suas condições, eu sei que você não tem condição de estar emprestando dinheiro para todo mundo. Como é que você... Por que você faz isso? Ah, porque eu sou crente. E aí a pessoa me pede, eu não posso dizer não. Eu digo: mano, você está enganado. Você tem que se defender. Você tem que se defender. As mulheres, as 5 virgens prudentes, quando o pessoal disse assim para eles: dá do teu azeite, o que foi que ela respondeu de volta? O que foi que ela respondeu, gente? Não. Ah, mas nós precisamos, senão a nossa lâmpada vai apagar. Eu disse: mas se eu lhe der, a minha também vai apagar.
Então, não confundam mansidão com conivência. É diferente. Tudo bem? Quarto grupo de pessoas que são realmente abençoados por Deus. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amém? Sede de justiça. As pessoas que têm sede de justiça são aquelas que não aceitam a injustiça. Aquelas que não aceitam o bullying. E aquelas que não aceitam o suborno. Não aceitam o suborno. Pessoas que vendem seu voto são injustas e não podem ser abençoadas por Deus. Pessoas que mentem para vantagens próprias não podem ser e não são abençoadas por Deus. Trapaceiros não podem e não são abençoados por Deus. Camarada que faz gato de tudo. É gato de água, gato de energia, gato da internet, gato da TV, gato do gato. Não podem ser abençoados por Deus, porque são injustas. Elas não estão agindo com justiça. Ah, mas primeiro me roubaram. O cara bate a tua carteira aqui, quer dizer que você já pode sair e bater a carteira do outro lá na frente? Porque lhe roubaram? Hã? Sejam justos. Tratem as pessoas com justiça. Dignidade. Dignidade. Todas as pessoas merecem dignidade. Certa vez eu levei um grupo de jovens para a pizzaria. Hoje não tem um dia diferente, vamos para a pizzaria. Eu morava no sítio ainda nessa época. E saí com uma equipe de jovens, vários jovens, nós fomos para a pizzaria na cidade, lá em Craíbas, comer. Na época era a única que tinha. A única pizzaria que tinha. Vamos lá comer na pizzaria. Você sabe, né? Aquela alegria, aquela felicidade, cada um pegou uma moto, né? Um dando carona para o outro e tal. E fomos para a cidade comer uma pizza. Quando nós fomos, todo mundo alegre, nos reunimos lá na frente da minha casa, brincamos um pouco ali, saímos todo mundo animado, aquela alegria. E aí fomos, né? Caminho, né? Já estava escurecendo. E quando nós chegamos na cidade, fomos diretamente para a pizzaria, estava todo mundo com fome já. E nós fomos chegando na pizzaria, mas para minha surpresa, ia passando próximo, ali na rua, próximo, em frente, na verdade, ao lado da pizzaria, onde nós iríamos encostar as motos, estava passando uma mocinha que ela tem um problema mental, e ela é especial, né? E ela vaga pelas ruas, não sei se devem conhecer alguém assim, com certeza, vaga pelas ruas e tal. E aí nós fomos chegando, e tinha um menino que andava na motinha mais nova, roupa melhor, ele é boa gente, mas infelizmente, acho que subiu a cabeça dele, naquele dia ele chegou próximo da menina e acelerou a moto, freou em cima dela, deu uma buzinada alta, e a menina deu um pulo, rapaz, deu um pulo e ficou assustada e saiu, e todos os jovens, né, você sabe como é jovem, né? Todos os jovens caíram na graça, e foi aquela coisa, assim, descontraída, todo mundo ficou rindo, foi algo assim, um espetáculo. Mas aquilo me incomodou demais, porque todo mundo precisa de dignidade. Até um defunto merece dignidade. Por exemplo, você não pega um defunto e joga na esquina, joga? Não, ele tem dignidade, ou não? Tem dignidade de ser enterrado num canto, nem que seja como indigente, mas ele precisa ter a dignidade de ser enterrado. Não é assim? Eu fiquei indignado com aquela situação. E confesso para vocês que acabou o clima. Eu fiquei bravo, eu chamei a atenção do rapaz, chamei a atenção de todo mundo que estava rindo, eu fiquei bravo. Eu não gostei, me incomodou aquilo ali. Algumas pessoas poderiam até dizer, irmão, você agiu, me disseram, você agiu muito truculentamente, você não pode, você como líder, com o meio dos jovens, não pode agir desse jeito. Eu não só posso como eu devo e como eu ajo diante da injustiça, eu não posso aceitar a injustiça. Porque ele está numa moto nova, bonita, ele tem um direito de chegar diante de um doente e fazer uma coisa como essa? Eu sou responsável por ele. Não posso, não devo e não vou aceitar. Eu chamei o rapaz e eu não fui manso com ele não. Nem passei a mão na cabeça dele não.
falei a realidade para ele. Disse, não posso aceitar, você não pode tratar uma pessoa assim desse jeito. Nunca, jamais. Acabou o clima, mas ainda assim comemos a pizza e tal, mas o clima ficou ruim. Esse rapaz, hoje, é um dos meus melhores amigos. E mudou demais. Mudou muito. Aquela repreensão para ele foi muito importante. Eu tenho certeza que nunca mais ele fez isso. Queridos, nós precisamos buscar a justiça. Se você quer ser abençoado, trate todo mundo com dignidade. O mendigo que está na rua, o idoso que está atravessando a rua. Todo mundo merece dignidade. Todo mundo. Trate as pessoas com dignidade. Busque a justiça e você será abençoado. Amém? Quinto. Próximo verso. Verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém? Sabe alguém que é rico em misericórdia? Jesus. Quando Ele olha para você e vê você pecando, Ele não vê apenas o seu pecado. Não é apenas um pecador, diz-lhe, que está na frente dele. Ele olha e Ele vê o porquê você está pecando. Ele olha para a sua realidade. Por qual motivo o meu filho está agindo desse jeito? E Ele não olha com mais uma oportunidade de te julgar e de te condenar. Não. Quando Ele olha para o pecador, Ele vê mais uma oportunidade de salvar, de amar, de estender o braço. Sabe o que é ser misericordioso aqui, ser abençoado? É olhar para as pessoas, para o teu irmão, para o teu próximo, vê-lo pecando e não condená-lo. Não julgá-lo apenas pelo que ele fez, mas tentar entender o porquê que ele agiu daquela maneira. E estender a mão, ser perdoador. Pessoas que agem diferente não podem e não serão abençoados por Deus. Se você não tem misericórdia, olha para as pessoas pecando e age de qualquer maneira, condena, você não pode ser abençoado por Deus. Então seja misericordioso, compassivo, perdoador. Amém? E você será abençoado. Veja as fraquezas dos outros. Amar, perdoar, evangelizar, aconselhar, ao invés de apontar e condenar. Eu digo, irmão Givaldo, que nós temos 2 tipos de evangelho sendo pregado. Muitas vezes aqui no púlpito da igreja. Tem o evangelho da salvação e tem o evangelho da perdição. Só prega perdição, miséria, fogo e enxofre. Não. Preguem a salvação às pessoas. Não deixe de confessar e de falar a verdade. Você está errado, você está em pecado. Mas eu te amo, a igreja te ama, Jesus te ama. É a oportunidade de você se salvar. Compreendem? E não, você está em pecado, vai para o inferno, miserável. Sai da igreja. Tira. Vamos fazer a comissão, vamos nós chutar esse cabo daqui que é do cão esse homem. Olha como ele está manchando o nome da igreja. Tira. Não, gente. Se for necessário uma disciplina, uma remoção, tem que ser feito. Mas há jeitos e jeitos de se fazer as coisas, não há? Vamos agir com amor, com dignidade, com conversa, com diálogo. E seremos abençoados. Amém? 6. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Amém. Ó Senhor. Queridos, essa palavra toca meu coração. Eu me emociono toda vez que eu penso que um dia eu vou poder olhar nos olhos de Jesus. Nossa, que incrível, estou todo arrepiado aqui. Você já pensou você ver Jesus face a face? Nossa, por amor de Deus. Não? Será que eu vou ter coração suficiente para aguentar? Ainda bem que nós seremos transformados, amém? Num corpo incorruptível, porque... Nossa, que incrível. Aqui diz que tem um grupo de pessoas que verão a Deus. São aqueles que têm um coração puro. Amém?
Quem são os que têm um coração puro? São aqueles que aceitam a Jesus, são batizados, têm sua vida renovada nas mãos de Deus e agora não permitem mais que a malícia entre no seu coração. Dizem não ao mundanismo, dizem não à obra da carne. Sabe por quê? Porque é do coração onde procede tudo o que há de ruim. Está lá em Mateus 15. É do coração que procede todos os atos ruins que tem na vida da gente. Então essas pessoas são pessoas que, as pessoas de coração puro, elas não têm malícia, não têm mundanismo, elas vencem essas coisas. Martinho Lutero escreveu o seguinte: não podemos impedir que um pássaro pouse em nossa cabeça. É verdade, né, homem de Deus? Tem como impedir não, né? Não podemos impedir que um pássaro pouse na nossa cabeça, mas podemos impedir que ele faça um ninho. Não podemos? Lá em Mateus 13, Jesus contou uma parábola em que ele é o semeador que semeia a boa semente, que é a palavra de Deus, e são 4 grupos ali, mas um dos grupos é o caminho, o coração dele é como o caminho, é duro como o caminho, e aí cai a semente ali, e a semente cai, mas a semente não faz nada. Os outros corações ainda produzem um pouco, ainda acontece alguma coisa, mas aquele coração, a palavra de Deus não faz nada. Por que a palavra de Deus não faz nada? Porque vêm os pássaros e comem. E aqui na parábola, esses pássaros representam o diabo. E quando Martinho Lutero fala que nós não podemos impedir que o pássaro pouse na nossa cabeça, mas podemos impedir que ele faça um ninho, nós podemos parafrasear e dizer que ele está falando do diabo. Nós não podemos impedir que o diabo coloque coisas na nossa cabeça, coisas imundas que sujam o nosso coração. Sabe por quê? Porque as coisas imundas do mundo estão ali, lá fora, está dentro da igreja às vezes. Está na televisão quando eu ligo, está nos outdoor, está nas revistas, nos livros. As imundícias estão aí, o mundanismo, a safadeza, as coisas erradas, as paixões pelo mundo. Está aí, está nas modas. Quando eu falo modas, eu estou falando de roupas, de comida, de costumes, de danças, de músicas, de séries, de filmes, de revistas. Está aí, o mundanismo está aí, manchando o nosso coração. E não tem como a gente impedir, porque a gente sai de casa e depara com aquilo. Sai de casa, antigamente a pornografia era escondida, você comprava a revista da Playboy e escondia debaixo do colchão. Hoje, a pornografia está aí, explícita, o pessoal andando na rua, nas músicas, nas danças. Está na escola, outro dia a professora postou, era da escola da minha filha, postou as meninas dançando lá, trabalho social, aí postou lá, as meninas dançando, danças, que, meu Deus do céu, eu não gosto nem de pensar, da minha filha dançando um negócio daquilo ali. Homem de Deus, eu lhe garanto, se quando aquela acontece, eu vou lá e arrombo a porta da sala e boto a minha filha para casa. Uma escola daquele jeito, Deus do céu, está explícito. E nós não temos como impedir que ele coloque um gravetinho. Mas se eu deixar que aquele gravetinho, toda vez, o diabo venha, coloca um gravetinho, outro gravetinho, até formar um ninho, aí eu estou perdido. Será que eu estou falando aqui, irmã Silvinha, nesse momento, para alguém que está com tanto mundanismo na cabeça, que a palavra de Deus não está nem entrando no coração dele? Será que tem alguém aqui que está me ouvindo nesse momento, que a palavra de Deus não está entrando no seu coração mais? Que Deus lança a semente, o diabo vem e come logo? Será que eu estou falando para alguém aqui que não está nem conseguindo se concentrar na pregação, porque está lembrando outras coisas? O diabo está botando outras coisas na sua mente, ele não está nem conseguindo nem se concentrar na palavra de Deus. Será que eu estou falando para alguém aqui que não consegue assistir mais a Novo Tempo, um programa da igreja, porque aquilo está chato, não consegue mais? Está na hora de expulsar esse passarinho da nossa cabeça, derrubar esse ninho, tocar fogo nele, para a glória de Deus, amém? Amém. Próximo. É a penúltima bênção. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos
de Deus. Amém? Essas pessoas não têm como não ser abençoadas, aqueles que buscam a paz. E quando nós falamos de paz nesse texto, não está se referindo àqueles que fazem yoga, procuram a paz interior. Não estou dizendo nada contra quem procura a sua paz interior. Mas quando está falando de paz aqui, está falando daqueles que buscam a paz na sua vida, na sua casa, na sua família. O casamento do fulano está se acabando, eles estão intrigados. Aí o irmão vai lá e diz: vem cá, meu irmão, vamos conversar. Por que seu casamento está se acabando? Por que está com esse problema dentro da sua casa? Esse é um pacificador. O pai não está mais falando com o filho, estão intrigados. Aí vai lá o irmão: vem cá, rapaz, vamos orar juntos. Por que vocês estão intrigados? Esse é um pacificador. Amém? Leve paz para as pessoas. Não incentive, fulano, olha fulano, eu odeio cicrano, porque cicrano é assim, é assado, sei o que. O cara diz: é mesmo. Não, incentive a paz. O pacificador é aquele que incentiva a paz. Sabe como você pode fazer para ser um pacificador? Pregue o evangelho. Porque a Bíblia diz que aqueles que pregam o evangelho calçam os sapatos da paz. Amém? Prega o evangelho. Porque não existe nada nesse mundo que acalme um coração, que pacifique um coração agitado, do que o evangelho. Tem alguma coisa que pacifica mais o coração do que o evangelho? Pregue o evangelho para as pessoas. Irmão, mas eu não sei. Lembra, eu acabei de falar para você que é você que não sabe mesmo. Essa é a pessoa que Deus quer, o que não sabe, porque a glória será dele, não sua. Amém? Leve o evangelho. E por último, vamos ler o versículo 10 em diante. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amém? Uma pessoa perseguida por causa da sua fé nunca deixará de ser abençoada por Deus. Gravou o que eu lhe disse aí? Botou no coração? Ah, irmão, eu estou sendo perseguido. Por que você está sendo perseguido? Ah, porque eu disse uma mentirinha lá no trabalho. Aí eu vou dizer: caba sem vexame, bem pregado, né? Mas aquele que é perseguido pela sua fé é bem-aventurado. Amém? O meu instrutor de Bíblia me dizia assim: irmãzinha, eu era rapazinho, 12 anos eu tinha. Meu instrutor era meu tio. Ele me dizia assim: olha, ele me via sendo perseguido pela família. 20 anos atrás, onde eu morava, na minha cidade, ser crente era ser um bicho, sabe? Era bicho, era bode, era corno, era escambau, um expulso de casa, das casas das pessoas, o pessoal não aceitava a gente. E eu não vi moleque, não entendia aquilo ali, sofri muito. Aí meu tio dizia assim: olha, meu filho, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você estiver sendo crente, lendo a Bíblia, e o povo, ninguém lhe perseguir, todo mundo lhe aplaudir, está errado. Está errado, tem alguma coisa errada. Ele me dizia assim. Não sei, mas não sei se é tudo isso, mas que tem profundidade nessas palavras, tem. Quando nós falamos de cristãos perseguidos, nós lembramos que os discípulos foram perseguidos a vida inteira. Foi ou não foi? Do começo ao fim, Jesus foi perseguido. E os discípulos ainda mais, muitos mortos, queimados, presos, apanharam, foram injuriados. Foi assim ou não foi? Hoje nós temos cristãos lá na África sendo perseguidos, mortos. Na Ásia, no Oriente Médio. Mas nós também temos pessoas que são perseguidas aqui em Arapiraca. Cristãos. Talvez eu esteja falando aqui para alguém que no seu trabalho está sendo perseguido. É perseguido porque guarda o sábado. Está sendo perseguido em casa pelo pai, ou pela mãe, ou pelo marido, pela mulher, pelo irmão. Que manga, zomba dele. Diz: você vai morrer de fome, não vai arrumar um emprego nunca. Pessoas que estão sendo perseguidas lá no trabalho, porque os colegas compram a Coca-Cola para fazer o cara tomar de todo jeito, né? Ri de você. Ridicular. Eita, quase não sai a palavra. Não saiu ainda, né? Ridiculariza você. Lá na faculdade. E faculdade, eu sei como é que é.
Eu sei como é que é. Está sendo perseguido pelos colegas, pelos professores. Perseguido por eles. Pelos amigos. Pior, muitas vezes a perseguição é dentro da própria casa. Pais perseguindo seus filhos porque servem a Jesus. Irmãos, filhos. Eu quero contar para você o exemplo de Paulo. Ele foi um dos maiores perseguidores, depois se tornou um dos maiores perseguidos. E quando perseguido, inclusive pela própria igreja, perseguido pelos próprios irmãos de fé. Aqui no livro de Atos, capítulo 14, ele deixou algo escrito para você que está sendo perseguido por causa da sua fé. Para você que é humilhado, injuriado, zombado por causa da sua fé. Ele disse algo muito interessante. Atos 14, verso 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações, perseguições, nos importa entrar no reino de Deus. Amém? É por meio dessas provas que nos importa que chegaremos no reino de Deus. Homem de Deus, nunca fuja da perseguição. Nunca faça um jeitinho para que as pessoas não falem mal de você. Tem pessoas que têm vergonha ou medo de usar a Bíblia para que as pessoas não zombem dela. Não tenha vergonha de andar com a Bíblia. Nem tenha medo de confessar. Na minha classe de faculdade, eu fui perseguido por alguns professores, por algumas pessoas, professores principalmente. Fui perseguido mesmo, dentro de sala de aula. E no final eu descobri que eu não era o único crente. No último ano eu descobri que tinha vários outros crentes ali. Pessoas que eu nem imaginava que era crente. E eu me perguntava, por que essas pessoas nunca demonstraram que eram crentes? Talvez porque tinham medo de ser perseguidos. Eu sei que é terrível, ninguém quer ser perseguido. E o crente é muito perseguido. Mas eu vou te dizer, sinta orgulho porque você é perseguido por Jesus. Sinta orgulho por sentir um pouco do que Jesus sentiu. E se lembre, aquele que é perseguido será abençoado por Deus. Aquele que é perseguido pela fé. Por fim, para nós finalizarmos, que vocês já estão cansados da minha cara, já não aguentam mais me ouvir. Lembre-se, essas pessoas são abençoadas porque elas são parecidas com Jesus. Porque não houve ninguém nessa terra que fosse mais pobre de espírito do que Jesus. Ninguém teve nessa terra que chorou como Jesus chorou pelo pecado. As pessoas estavam aplaudindo ele. Hosana ao filho de Davi, uma multidão estendiam suas roupas. Hosana ao filho de Davi, ao rei dos judeus. E quando ele se aproxima de Jerusalém, as pessoas gritando, de repente, Ellen White diz, no livro, agora esqueci o nome do livro, um livro tão famoso dela, eu esqueci. O Desejado das Nações. Ela diz que de repente a multidão para um pouco e observa o templo brilhando no pôr do sol. E todos voltam os olhos para Jesus, pensando que ele estaria em êxtase. E Jesus estava chorando. E todos ficaram cabisbaixos, sem entender, e a multidão parou. E todos olhavam para ele e não entendiam, porque todos estavam festejando a entrada dele e ele chorava. E com lágrima no coração ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar como a galinha faz com seus pintinhos, mas você preferiu o pecado. Jesus abençoa os que choram, porque ele chorou por causa do pecado. Jesus abençoa os humildes e mansos, porque ninguém foi tão manso como ele. Ninguém apanhou e foi xingado e zombado como ele e não retribuiu da mesma forma. Jesus abençoa aqueles que buscam a justiça, porque o pecado indignou Jesus. Ele nunca aceitou, ele morreu para que o pecado se acabasse, para que o mundo tenha justiça. Ninguém foi tão e é tão misericordioso como Deus, por isso ele abençoa os misericordiosos.
Jesus abençoa os puros de coração, porque Ele é puro. Ele não permitiu nunca que o diabo colocasse uma centelha de dúvida ou de imundície na sua mente, na sua cabeça. Jesus abençoa os que buscam a paz, porque Ele é o próprio Evangelho da paz. E Jesus abençoa os perseguidos, porque ninguém foi tão perseguido como Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu quero falar ao seu coração agora e te pedir uma coisa. Vai ter o louvor agora? Tem o louvor? O irmão vai louvar o Senhor Jesus com a voz de anjo. Ele vai louvar a Jesus agora. Vem, homem de Deus, vem louvar o homem de Deus. É que esse homem é abençoado pelo Senhor. E agora é o momento de nós meditarmos, de nós pararmos para pensar naquilo em que nós não estamos sendo abençoados porque não temos essa característica. Também é o momento de nós olharmos pelos nossos queridos que estão precisando dessa bênção, também ser pessoas abençoadas. Esse é o momento, enquanto o irmão louva o Senhor, de nós chorarmos pelos nossos pecados, de nós reconhecermos onde falhamos e pedirmos a Ele que nos abençoe e nos ajude. Então, enquanto o irmão louva o Senhor, não fique por aí pensando: eita, meu Deus, eu estou com fome, eita, está na hora, ou menino, ou aqui. Não, é a hora de você se concentrar. Deixa tudo para trás. Ora junto do irmão nesse louvor. Se for preciso, fecha teus olhos. Fala para Deus esse louvor. E clama essas bênçãos de Deus na sua vida. E você vai sair hoje daqui muito mais abençoado. Amém. Amém. São maiores que os meus. Ele vai fazer melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele
fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. E o impossível Deus vai fazer. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. E o impossível Deus vai fazer. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Vamos falar com Deus. Querido Senhor Jesus Cristo, nós acreditamos em Ti. Querido Pai, eu não sei quantas vezes eu já vim nessa igreja. Já preguei aqui muitas vezes. E tenho estado muito feliz por ter recebido esses convites e estar aqui com a Tua igreja. Sinceramente, Senhor Jesus, espero, através do poder do Teu Santo Espírito, ter abençoado essa casa, abençoado essas pessoas que estão me ouvindo a cada sábado que eu venho pregar. E oro e tenho orado ao Senhor, como orei antes dessa mensagem, para que cada um desses ouvintes fossem abençoados. Mas, Senhor, quero te fazer um pedido diferente hoje. Não quero te pedir apenas que os abençoe. Quero te pedir, Senhor Jesus, que o Senhor produza nos seus corações características de pessoas abençoadas. Que o Senhor fortaleça a sua fé, Senhor Deus. Sabe por quê, Senhor Jesus, eu te peço essas coisas? Porque não é fácil, meu Deus. Se ilude quem pensa que a vida do cristão é fácil. Não é fácil, Senhor. É muito difícil. É muito difícil. A vida do cristão não é só alegria. Quando temos alegria, nossas alegrias são verdadeiras. Mas nós também sofremos, Senhor. E eu sei que falo aqui com pessoas que estão sendo perseguidas. Eu falo com pessoas que o diabo está colocando imundícia no coração, tentações. Eu sei que falo com pessoas, Senhor Jesus, que estão diariamente sendo provocados pela violência desse mundo, que precisam de paz. Mas, Senhor, o Senhor é Deus. Que Tu abençoes, Pai querido, essa igreja. Que ilumine a vida de cada um aqui presente. Não é tirando os seus problemas ou seus defeitos, mas os fortalecendo pela fé para serem vencedores. Nós acreditamos, Pai querido,
que os teus sonhos para nós são maiores do que os nossos. Acreditamos que aonde chegamos não é tudo que o Senhor espera para nós. Reconhecemos que os teus sonhos, os teus projetos são muito maiores. Que o Senhor quer nos abençoar ainda mais, quer fortalecer-nos ainda mais, quer frutificar o teu Espírito, os teus dons ainda mais em nossas vidas. Mas o que tem fechado a porta, Senhor Deus? Quais são os empecilhos? Tira-os. Tira os empecilhos de nossa vida, Senhor. O que nos impede de ser abençoado pelo Senhor? Tira, por favor. Porque nós não conseguimos. Nós lutamos, mas nós falhamos. Nós buscamos, mas não somos suficientes, meu Deus. Nós entendemos, mas pouco conseguimos colocar em prática. Oh, Deus maravilhoso, nos ajuda. Nos ajuda, meu Pai. Estende tua mão sobre nossas vidas, dá o teu poder, faz algum jeito, Senhor. Nos desperta de alguma forma por um louvor, uma pregação, não sei, um pensamento, uma leitura, mas dá um jeito, nos ajuda, Senhor. Nós não podemos sozinhos, Senhor. E Pai, por fim, Senhor Deus, tira essa dor do nosso coração. Porque tem tantos queridos nossos que não estão nem aí, que estão afastados. Tem tantas pessoas que a gente ama, que não estão usufruindo das tuas bênçãos na sua totalidade, Senhor. Quantos que ainda nem ouviram, não abriram o coração nem para ouvir. Jesus, por favor, tira essa dor do nosso coração. Abre o coração das pessoas que a gente ama, de nossos filhos, nossos maridos, nossas esposas, nossos pais, nossos amigos, nossos netos, nossos avós. Oh Deus, por favor, faz isso. Se não for por eles, faze por nós, Senhor Deus. E se não for por nós, faça pelo teu grande amor e pelo teu grande nome, Senhor. Nós suplicamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. E Deus continue abençoando essa igreja e cada um aqui presente. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços. Calor